Você está no Simples Nacional? Então responda uma pergunta para mim. Você tem certeza que o Simples Nacional ainda é o regime tributário mais econômico para o seu negócio? Porque muitas empresas crescem, faturam mais, contratam mais funcionários, aumentam seus custos e continuam no Simples pagando mais imposto do que deveriam. Você sabe disso? Existe uma crença muito comum no Brasil, mas isso não é necessariamente verdade, pessoal. E essa confusão pode estar custando milhares de reais todos os meses para as micro, pequenas e médias empresas. Eu vou te mostrar por quê. Hoje, nesse episódio, eu vou te mostrar de forma simples a diferença entre Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. E, principalmente, como descobrir se o seu regime tributário atual ainda faz sentido para a sua operação. Se não é o caso de você migrar para um outro regime tributário, porque você vai ter mais economia no novo regime do que propriamente no Simples Nacional. Sem gravata e sem juridiquês, direito descomplicado para decisões estratégicas. Meu nome é Kleber Demetrios, sou advogado especialista em direito tributário e empresarial, mestre em direito público pela PUC do Rio Grande do Sul, e a minha missão nesse canal é mostrar como a inteligência jurídica pode ajudar micros, pequenos e médios empresários a aumentar a lucratividade do seu negócio. Então, se você quer aprender conceitos importantes de direito empresarial e tributário aplicados ao lucro da sua empresa, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative a notificação. Olha só, o Simples Nacional pode ser comparado a um sapato. Mas se a empresa cresce, o sapato fica apertado, ele deixa de servir. E o grande problema é que muitos empresários nunca verificam isso. E eu estou aqui falando com um empresário que tem um negócio que está prosperando. O seu faturamento está aumentando, a sua operação está dando certo, mas ele está muito focado em aumentar resultados e se esquece de olhar para um lado também muito importante, que é o lado das suas obrigações fiscais. Será que a gestão tributária da sua operação é a mais inteligente para o seu negócio? Será que continuar no Simples ainda faz sentido para você? É sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. Vamos lá, uma explicação didática sobre os três regimes. Vamos começar pelo Simples Nacional. O Simples Nacional ele foi criado para simplificar a vida das micro e pequenas empresas brasileiras. Atualmente ele pode ser utilizado por empresas que faturam até 4,8 milhões por ano. Até aqui parece ótimo, mas tem um detalhe extremamente importante. O Simples olha principalmente o faturamento da sua empresa. E faturamento não é lucro. Aliás, se você ainda tem dúvida entre o que é faturamento e qual é a diferença entre faturamento e lucro, eu te recomendo fortemente assistir o episódio 15 do canal. Ali a gente explica direitinho a diferença essencial entre faturamento e lucro. E esse não saber, e esse erro, que é não saber a diferença entre faturamento e lucro, é um dos erros mais caros que um empresário pode cometer. Assiste o episódio número 15, você vai gostar. Qual é o maior problema do Simples? Imagine uma empresa que fatura 400 mil reais por mês, mas possui 280 mil reais de custos, 90 mil reais de despesas, 10 mil reais de lucro apenas. O empresário movimentou 400 mil reais, mas ganhou, na verdade, apenas 10 mil. O lucro dele é de apenas 10 mil, apesar de seu faturamento ter sido de 400 mil. Qual é o problema disso, Kleber? O problema é que o Simples continua olhando para o faturamento de 400 mil e não para o seu lucro de 10 mil reais. E essa é uma das razões pelas quais empresas com margens apertadas podem acabar pagando mais tributo do que deveriam. Agora vamos falar sobre o problema das alíquotas progressivas do Simples. Este é um outro detalhe muito importante. Quanto mais a empresa cresce, maior tende a ser a alíquota do Simples. Ou seja, o sucesso da empresa pode acarretar aumento de carga tributária. Faz sentido? Pois é disso que nós estamos falando. E muitos empresários só se dão conta disso quando a margem de lucro deles já diminuiu. Sim, porque o faturamento dele foi aumentando, automaticamente a alíquota do Simples também foi aumentando e isso redundou numa redução crescente de margem de lucro. E aí vai um parênteses. Olha como o nosso sistema tributário ele é injusto. Ele cria um regime tributário chamado de Simples, cuja base de cálculo da tributação sobre a renda das empresas que são pequenas, que estão iniciando, é o seu faturamento. Ou seja, o Estado está desconsiderando na fórmula de calcular o seu tributo
que você possui custos operacionais, possui despesas que são abatidas desse faturamento que ele está tomando como sendo o seu lucro e tributando sobre tudo, e não apenas sobre aquilo que efetivamente sobrou para você como lucro. Tá? Então, na minha avaliação como especialista em tributário, o Simples Nacional às vezes se apresenta como um sistema muito perverso, porque ele esconde atrás dessa suposta simplificação tributária uma fórmula de cobrança de tributo que é extremamente agressiva, porque está tributando sobre o teu faturamento e não sobre o teu lucro, entendeu? Ok, vamos adiante. Agora vamos falar um pouco sobre o lucro presumido. Aqui o governo continua fazendo vista grossa para o seu lucro real. Ele não está considerando o lucro real que você tem na sua operação. Ele presume qual seria a margem de lucro da sua empresa e calcula parte dos tributos sobre essa presunção. Esse regime ele pode ser utilizado para empresas que faturam até 78 milhões por ano, desde que não estejam obrigadas ao lucro real. Existem algumas hipóteses, alguns tipos de operações que a lei determina que mesmo que o faturamento seja inferior a 78 milhões por ano, a empresa deverá adotar desde sempre a tributação pelo regime do lucro real. Em muitas atividades na prestação de serviços, o regime do lucro presumido acaba sendo muito mais econômico do que o regime do simples. E é justamente por essa razão que muitas empresas migram do simples para o regime do lucro presumido. Porque existe uma economia tributária nessa migração. Isso é inteligência jurídica. Isso faz parte do dicionário do empresário inteligente. Saber se ainda vale a pena ou não ficar no Simples Nacional. Agora vamos falar sobre lucro real. Imagina uma lógica diferente. Em vez de presumir, em vez de olhar apenas para o faturamento, o governo olha para o lucro que efetivamente a sua empresa gerou. Essa é a lógica do lucro real. Evidente que este regime exige mais controles por parte da empresa, mais contabilidade, mais gestão, mas em determinadas situações pode gerar uma tributação menor. E é isso que o empresário inteligente deve buscar, uma tributação a menor possível sempre, porque isso significa aumento da sua competitividade e aumento da sua lucratividade. Principalmente quando as margens são reduzidas, os custos da sua operação são elevados, você tem muito custo na operação. Existem créditos fiscais relevantes. Você sabia que no Simples Nacional praticamente você não consegue fazer aproveitamento de crédito fiscal. Isso só é possível em regimes como lucro presumido ou lucro real. Então, você precisa colocar na sua equação financeira do seu negócio uma coisa chamada crédito fiscal. Eu posso aumentar a minha lucratividade utilizando-se de créditos fiscais. Como é que a gente faz isso? Bom, isso é a conversa para um outro episódio. Ou o lucro real ainda é menor do que o lucro presumido. Também é uma hipótese em que vale a pena permanecer no lucro presumido ao invés de ir para o lucro real, porque a presunção que o Estado te dá em termos de lucro presumido ainda é menor do que efetivamente você pagaria de tributo se estivesse no lucro real. Tá, mas aí vem a verdade que poucos falam. Existe um outro ponto importante. Muitos escritórios de contabilidade fazem análises tributárias periódicas e prestam um excelente serviço aos seus clientes. Mas também existem situações em que a empresa permanece por anos no Simples, simplesmente porque o Simples exige menos controle e menos trabalho operacional. E aqui é que mora o risco. O que é mais simples na operação nem sempre é o mais lucrativo para a empresa. Por isso a pergunta correta não é: meu contador me colocou no Simples? A pergunta correta é: alguém comparou os três regimes para saber qual é o que deixa mais dinheiro no meu caixa? Há algum tempo, analisamos uma empresa familiar que estava no Simples. A empresa cresceu, contratou mais funcionários, o negócio estava prosperando, faturamento aumentando, aumentou a estrutura, aumentou despesas, mas continuou no mesmo enquadramento. Quando simulamos os outros regimes que poderiam ser aplicados para aquela operação, identificamos uma economia potencial superior a R$80 mil por ano. O problema não era o Simples. O problema era a falta de revisão do regime tributário da empresa. Simples assim.
Agora pense nisso. Se a sua empresa está crescendo rapidamente, faturando mais, contratando mais, alugando espaços maiores, aumentando custos, mas continua sendo tributada da mesma forma quando ela era menor, você pode estar pagando imposto sobre uma riqueza que a sua empresa não possui de verdade. Isso drena lucro. Portanto, meus queridos micro, pequenos e médios empresários, o melhor regime tributário não é o mais famoso, o mais popular, o mais fácil, o que o concorrente utiliza. O melhor regime tributário é aquele que produz a menor carga tributária dentro da legalidade para a realidade específica da sua empresa. Responda: sua empresa cresceu nos últimos 24 meses? O faturamento está próximo a 4,8 milhões por ano? Os custos e as despesas aumentaram? Você realmente sabe qual é a sua margem líquida de lucro? E o mais importante, alguém comparou simples, presumido e real recentemente na sua operação? Se você respondeu não para uma ou mais dessas perguntas, talvez seja o momento de revisar o seu enquadramento tributário. Sua empresa está no Simples Nacional? E você tem certeza de que esse regime ainda é o mais econômico para a sua empresa? Responda nos comentários sim ou não. Isso ajuda o vídeo a ser levado para mais empresários que, como você, estão buscando informações de qualidade para aumentar a lucratividade do seu negócio. Sem gravata e sem juridiquês. Direito descomplicado para decisões estratégicas. Cada caso necessita de análise técnica individualizada. Se a sua empresa está crescendo e você nunca revisou regime, está no simples e não sabe se seria melhor estar no presumido real, você pode estar deixando dinheiro na mesa. Se você ficou interessado e quiser avaliar se o atual regime da sua empresa ainda é o regime mais econômico para a sua operação, para o seu negócio, você pode entrar em contato conosco através dos canais institucionais que se encontram no primeiro comentário desse vídeo. E inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com outros micro, pequenos e médios empresários que, assim como você, estão em busca de informações jurídicas de qualidade que possam significar aumento na lucratividade da operação. Porque inteligência jurídica, pessoal, não serve só para evitar problemas. Ela também serve para aumentar a lucratividade do seu negócio. Te vejo no próximo episódio. Até lá!